Não vivem acusando o povo brasileiro de ser preguiçoso e não gostar de trabalhar? Quem não trabalha são essas pessoas. Então bora botar filha dondoca de general torturador para trabalhar? Porque é um processo mínimo. É o mínimo que se espera de um Estado que se diz democrático e de direito, é que ele vá atrás de fazer o mínimo, que é a justiça de transição. Um torturador nem sequer é humano. E, por fim, a justiça de transição, né? Que é uma conquista mínima, que a gente tem que ter mínima, até porque a imensa maioria dos torturadores da ditadura já morreram de velhice, em paz em casa, né? Então, por mais que a gente não consiga prender hoje aqueles bandidos mesmo, aqueles monstros, a gente ainda precisa, enquanto Estado, reconhecer a nossa responsabilidade sobre o que aconteceu no nosso país durante a ditadura, né? Chameiron Cavalcante, sou militante da Unidade Popular pelo Socialismo aqui no Ceará, e esse é mais uma Hora da Verdade. Hoje teremos a presidenta estadual da Unidade Popular no Ceará, Suede Carvalho, debatendo com Isadora Lacerda, historiadora, militante da UP e membro do Comitê Memória, Verdade e Justiça aqui no estado. O tema da conversa? Golpismo brasileiro e a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Então já deixa garantido a tua curtida, já compartilha nosso programa e também não esquece de acionar o sininho. Sou Suede Carvalho, presidente estadual da Unidade Popular pelo Socialismo no estado do Ceará e sou mestra em ensino de História pela Universidade Regional do Cariri. Oi, eu sou Isadora Lacerda, sou professora de História da Rede Básica aqui do estado do Ceará, sou militante da Unidade Popular e faço parte do Comitê por Memória, Verdade e Justiça aqui do estado do Ceará e da Associação de Comitês e Comissões da Verdade por Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia do Norte e Nordeste. A dependência econômica da economia brasileira em relação ao imperialismo é tamanha que mesmo a aparente estabilidade dos governos social-democratas de 2002 a 2016 não conseguiram impedir o descontentamento popular e o golpe da burguesia com o impeachment da presidenta Dilma, pois esse tipo de governo aposta na conciliação de interesses contraditórios, acreditando ser possível o diálogo entre aqueles que não têm casa e os especuladores imobiliários, por exemplo. O governo pós-impeachment de Temer começou uma remodelação neoliberal completa do país, começando com projetos como a PEC do teto de gastos, que até então é caso único no mundo. Políticas de austeridade econômica foram passadas aos montes, leis trabalhistas foram revisadas e rebaixadas e terceirização foi liberada como nunca antes. E, a partir daqui, direitos e qualidade de trabalho do povo despencariam. Somente 2 anos após o começo do governo Temer se passam e o país elegeria Bolsonaro para presidente. Uma crise política absurda percorreria o Brasil e a pandemia de Covid-19 acaba deixando tudo às claras. Foram mais de 700 mil brasileiros mortos por uma gestão que preferiu atrasar a compra de vacina para obter maiores lucros perante a morte do povo. Com a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 e a não concretização do golpe no 8 de janeiro, alas da esquerda passaram a agir como se o fascismo tivesse sido derrotado. Porém, a manutenção da força eleitoral da extrema-direita no Brasil e no mundo, que ganhou destaque internacional com a volta de Trump ao poder nos Estados Unidos, demonstram que essa percepção foi pouco realista. Então, estamos aqui hoje com a camarada Isadora Lacerda e eu gostaria de te perguntar como a conjuntura internacional ajuda a fortalecer a cultura golpista e a extrema-direita no Brasil. Então, Suede, quando a gente fala sobre a construção da extrema-direita no nosso país, a gente fala sobre uma galera que se vende muito como sendo essa grande ala patriótica, grande defensora da pátria e amante do Brasil, né, que pensa o quão soberana a nossa pátria é acima de tudo e todos, né? Mas, na verdade, o que a gente tem é o extremo oposto. O que a gente tem como cenário político hoje no Brasil é uma extrema-direita que se constrói em cima do reboque
norte-americano, né, do reboque dessa grande potência imperialista que é os Estados Unidos. E isso é tão comprovado que a gente tem membros das nossas Forças Armadas batendo continência para a bandeira norte-americana, né? Então, os grandes patriotas do nosso país colocam estátuas da liberdade em frente das suas lojas, né? Então, eles estão sempre ali, né, puxando sardinha para o lado dos Estados Unidos. E isso não é diferente quando a gente fala sobre essa influência ideológica, né? Porque a gente sabe que o fascismo, ele não é só um termo genérico que a gente solta para falar quando a gente não gosta de alguém, né? A gente trata como fascismo todo aprofundamento da política, né, da ideologia burguesa dentro do sistema capitalista, né? O fascismo, ele é o que a gente brinca que é o cão de guarda, né, da burguesia. Então, quando a gente tem essa elite brasileira empresarial que não está mais dando conta de oprimir a classe trabalhadora, de oprimir o avanço das ideias mais progressistas, essa elite nacional, ela apela para a elite internacional. Ela apela para reproduzir o que a elite internacional está fazendo para se defender. E o que é que hoje a elite internacional está fazendo para se defender na Alemanha, nos Estados Unidos com a eleição do Trump e em vários outros governos europeus, por exemplo, né? É apelar para os ideais de extrema-direita, de fascismo, apelar para pontuações que são cada vez mais extremas, mais violentas, mais opressoras e mais caçadoras de direitos da classe trabalhadora. Aqui no Brasil não é diferente. Como a extrema-direita brasileira, né, como figurinhas aí como Bolsonaro, né, e sua trupe de palhaços, eles têm essa cultura de estar sempre ali correndo atrás do que o Trump faz, do que os norte-americanos fazem, e não é diferente com isso. Então, quando a gente fala sobre o avanço do fascismo internacionalmente, mas será que isso realmente influencia? Será que o que acontece no resto do mundo influencia a nossa política nacional? Influencia. Porque, primeiramente, para além de qualquer intervenção econômica ou social que possa causar, a própria forma como a nossa direita se organiza já é se baseando no que os norte-americanos fazem, por exemplo. Então, eles estão sempre copiando. Não é à toa, né, que, historicamente, o nosso país ele tem intervenção norte-americana o tempo inteiro em várias mudanças radicais de como a nossa política interna se organiza, né? Eles sempre estão presentes, eles sempre estão ditando como a direita do Brasil se comporta. Porque o que acontece é isso, né? A gente tem uma extrema-direita que é cadelinha dos Estados Unidos. Tem também o fato de nós vivermos numa crise internacional do capital. Então, com a crise de 2008, se aprofundou um processo que já vinha acontecendo desde a globalização, após a queda da União Soviética, que é todas as fronteiras para o capital internacional estão sendo derrubadas. Então, o capital estadunidense, em crise, procura novos mercados, criar e elaborar novos mercados para valorizar o capital. Exemplo, se no Brasil tem um sistema de saúde público, né, o SUS, há pressão para que esse sistema seja desestruturado em nome de investimento privado. E muitas vezes esse investimento privado são organizações internacionais. Então, a extrema-direita, no século XXI, ela reproduz a lógica neoliberal. Mas as pessoas falam, né? O Mussolini, o Hitler, eles eram defensores da burguesia nacional. O Bolsonaro, não. Ele é, como você falou, cadelinha dos Estados Unidos. Então, como é que ele é fascista? Gente, o fascismo é o que a burguesia daquele momento precisa que ele seja. Lá nos anos 20 e 30, com a crise do liberalismo clássico, com a crise de 29, o que a burguesia queria era se fortalecer nacionalmente, mais barreiras protecionistas. Hoje é o contrário. Hoje a burguesia quer o fim de qualquer barreira protecionista, quer que o capital possa girar o mundo sem qualquer barreira. Então, a extrema-direita internacional quer impor aos países do chamado sul global hoje, já foi chamado de terceiro mundo, já foi chamado de subdesenvolvido, já foi chamado, e agora
em desenvolvimento e agora é sul global, né? Os países do sul global, eles querem impor nesses países governos que façam justamente isso. Privatizem tudo, barateiem a mão de obra para facilitar o investimento internacional, para facilitar a lucratividade dessa burguesia. E a burguesia nacional não existe. O Brasil se desindustrializou dos anos 90 para cá. É verdade. O que é que aconteceu com essa burguesia industrial? Eles faliram? Viraram pobres? Não. Viraram rentistas das empresas que tomaram o lugar deles no Brasil, né? Então, eles se tornam rentistas, se tornam associados ao mercado internacional. Então, a burguesia do Brasil também se beneficia disso. Agora, a questão é a seguinte: como é que a burguesia consegue impor essas privatizações, consegue impor essas desregulamentações aos trabalhadores? Um governo burguês tradicional não consegue. Agora, um governo fascista, autoritário, que manda a polícia mesmo, usa toda a força de repressão possível contra os trabalhadores, que persegue abertamente os movimentos dos trabalhadores, esse governo tem possibilidade de impor essas reformas. Então, não é nem necessariamente que a burguesia ela deseja especialmente o Bolsonaro, até porque a burguesia nacional despreza o Bolsonaro enquanto pessoa, acha ele tosco. O que importa para a burguesia é que ele imponha de forma autoritária essas reformas. E é para isso que serve o fascismo, como você falou, cão de guarda da burguesia. Só que o que a burguesia hoje quer é diferente do que ela queria nos anos 30. Então, ainda mais hoje, a conjuntura internacional interfere no Brasil. Porque hoje o capital ele quer internacionalização total. Quer que no Brasil não tenha mais qualquer barreira à sua expansão. Quer que qualquer coisa que possa ser privatizada e se tornar um local para aumentar a taxa de lucro, para ser um mercado para o capital escoar para lá, tem que ser privatizado, tem que ser feito. Então, é isso que o fascismo no século XXI faz, né? Foi para isso que o governo Bolsonaro serviu, por exemplo. Então, interfere de fato bastante, como minha fala aqui foi mais um complemento à sua, por assim dizer. A gente tem basicamente umas 5 famílias controlando quase 50% da mídia que a gente consome. Então, jornal, programa de TV, emissoras, revistas, e a gente nem fica sabendo. Quer ser informado, saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Conheça o Jornal A Verdade. Essa potente obra de mídia aqui já tem 25 anos, construindo memória e conversando com as pessoas pelo Brasil afora. Estamos de volta trazendo Suede Carvalho e Isadora Lacerda numa discussão mais voltada agora para um corte conjuntural da situação do golpismo no Brasil hoje. Mas antes de retomarmos, gostaria de reforçar o trabalho do Jornal A Verdade. Para colaborar com esse trabalho, você pode adquirir um exemplar com qualquer militante da Unidade Popular ou você pode também fazer uma assinatura anual. Fazendo sua assinatura com a Unidade Popular CE, você ainda ganha um exemplar do último lançamento das edições Manuel Lisboa. Então entre em contato com a gente via DM no Instagram. Bom, dado o recado, vamos lá de volta para junto das nossas camaradas. Quando vemos situações como a do 8 de janeiro de 2023 em Brasília, percebemos que a ameaça constante de golpe militar que vivemos historicamente no Brasil não passou, mas sim faz parte de uma longa tradição de golpes militares. A própria formação da República Brasileira, em 1889, com Marechal Deodoro, foi fruto de um golpe militar. Temos que atestar isso, mesmo percebendo que o modelo republicano é um avanço em relação à monarquia. Mas tivemos outros. Uma tentativa de golpe em 1904, o golpe do Estado Novo em 1937, o de 1964, de natureza fascista, inclusive. Importante salientar também a participação da burguesia brasileira, que muitas vezes não é levada em conta em diversas análises. Em 1889, por exemplo, o golpe foi feito pelos militares e cafeeiros, na busca de desmontar o modelo centralizador do Império e ampliar a autonomia das oligarquias econômicas locais. Em 64, empresários como Roberto Marinho, da Rede Globo, Banco Itaú e diversos outros setores da burguesia apoiaram amplamente a ditadura militar. Não podemos esquecer também, no quadro internacional,
que os Estados Unidos apoiaram política e militarmente o golpe de 64. Durante aqueles 21 anos, falou-se de um pretenso milagre econômico em que o país ia para frente, Brasil acima de tudo, entre aspas. Mas entendemos depois que o governo militar pediu constantes empréstimos para os Estados Unidos. Havia mais dinheiro na economia emprestado dos Estados Unidos e parecia que a economia crescia. Mas quando nos demos conta, havia uma dívida externa 10 vezes maior do que qualquer crescimento no país. Então, o golpismo brasileiro, e na verdade de toda a América Latina, é fundamentado no que chamamos de imperialismo. Essa intervenção política e econômica que países como os Estados Unidos, Inglaterra e China causam em países economicamente mais vulneráveis, em busca de criar ali uma dependência. Com isso, se tem uma melhor taxa de lucros, mão de obra mais barata. Tudo em nome do sofrimento do povo trabalhador daquele país. No caso aqui, o Brasil. Camarada, tá certo que a história brasileira é marcada pelo golpismo das Forças Armadas. Mas por que lutar por algo que já aconteceu há 60 anos? O golpe militar ainda interfere na política hoje no Brasil? Influencia muito, Sérgio. Influencia mais do que às vezes a gente consegue visualizar no nosso dia a dia, né? E por que a gente diz que influencia? A gente tem no nosso país, como eu acho que você já colocou muito bem, uma cultura da impunidade, né? Eu acho que o grande problema é esse, é uma cultura de impunidade. Quando a gente está num espaço que a gente sabe que o que quer que a gente faça não tem consequência, né, que tudo é permitido, o que a gente tende a fazer? Permanecer no erro, continuar fazendo. Fazer as coisas sem pensar, ou fazer o que quer sem pensar a quem. Por quê? Porque nós temos a certeza de uma impunidade. O que acontece hoje com as forças opressivas do nosso Estado é exatamente isso. A gente tem uma polícia militar que mata na periferia, que sequestra, que tortura. E isso acontece hoje, 2025, nas periferias de Fortaleza, nas periferias de todo o estado do Ceará, nas periferias de todo o Brasil. E isso acontece porque existe uma cultura de impunidade. Porque é sabido que, historicamente, no nosso país, crimes contra a humanidade foram cometidos e esses criminosos, eles seguiram a vida como se nada tivesse acontecido. Porque o que aconteceu na ditadura militar no nosso país foi exatamente isso. Torturadores, estupradores, criminosos que cometeram crimes de guerra, crimes hediondos, dos quais não há perdão humano possível, cometeram as atrocidades que cometeram e seguiram as suas vidas como se nada tivesse acontecido, né? A gente teve a lei da anistia no nosso país, que foi uma lei que foi importante ter acontecido porque ela anistiou os presos políticos, porém ela veio com uma falha muito grande, que foi o fato de que ela se viu tanto para quem foi torturado como para quem estava torturando, o que é uma coisa inadmissível, né? É uma coisa absurda. Por que é absurdo? Porque o criminoso, né, o torturador, o estuprador, que estava ali amparado pelo Estado, ele cometeu o que cometeu e ele não foi punido, né? E isso é uma coisa que até hoje a gente finge que não aconteceu. O fato é que a gente finge que não aconteceu. Porque se a social-democracia hoje, né, porque a ditadura acabou, 64 acabou, né? Foram 21 longos anos, mas acabou. A gente teve um processo de redemocratização. Hoje nós vivemos num Estado democrático de direito. Porém, esse Estado democrático de direito, ele nunca foi atrás de responsabilizar quem cometeu crimes hediondos contra a humanidade na ditadura. Não houve o que a gente chama, dentro dessa luta por memória, verdade e justiça, de justiça de transição. O que a gente chama de justiça de transição? É um conjunto de medidas que um Estado deve tomar quando passa por um período assim, né, como foi a ditadura, um período que coisas terríveis estavam acontecendo sob a tutela do Estado. Quando a gente passa por esse processo, a gente precisa transicionar do que é um sistema, uma organização de Estado repressiva, ditatorial, enfim, né, abusiva, para um Estado pleno de direito. Houve esse pulo, mas esse pulo foi uma canetada, né? Ele não houve assim, um processo de, olha, vamos assumir como verdade as coisas que aconteceram.
vamos enterrar os perseguidos políticos que estão ali, né, nos porões da ditadura, vamos reconhecer a responsabilidade que o Estado brasileiro tem sobre essas vidas que foram perdidas, vamos punir quem cometeu esses crimes. Não houve esse processo. E até hoje parece, né, que é um vespeiro, que você não pode mexer porque é um vespeiro. Hoje a social-democracia ela tende a ficar arredia. E esse discurso mas já passou, superem, né? Chega, já deu, já faz 60 anos, por favor, 60 anos, supera. Esse discurso, ele não só é uma facada para quem viveu a perda de entes queridos, para quem foi vítima, né, de tortura, para quem teve sua família ali lesionada, seus negócios, sua vida interrompida pela crueldade desse sistema, mas também é uma carta branca para que hoje as mesmas coisas se repitam, porque na prática se repete, porque a gente não tem abertamente um Estado defendendo que a polícia pode entrar na sua casa, lhe arrastar pelos cabelos, lhe chamar você de subversivo e lhe trancar numa câmara de gás. Hoje o Estado, em tese, não permite isso. Mas se um policial arrasta um jovem negro na periferia, tranca dentro de um porta-malas de um carro e deixa sufocar e morrer, não se tem, né, uma perspectiva de que, poxa, se eu fizer isso, eu vou me dar mal. Não tem. Porque hoje, inclusive, os militares do nosso país sequer são julgados pelo Fórum Civil. Sequer são. Nós não temos acesso a esses julgamentos, né, como são feitos. E até mesmo... e isso é tão cruel, né? Porque a gente tem ex-torturadores que seguiram carreira política por muitos anos no nosso país, né? Que passou o período da ditadura e foram lá eleitos vereadores, prefeitos, e foram viver uma vida política e representaram o povo nos espaços de democracia do nosso país. Então, como que a gente vai falar que não afeta? Como a gente vai falar que a gente pode simplesmente esquecer quando os espaços supostos democráticos do nosso país hoje permitem que esses torturadores, esses herdeiros da ditadura continuem se construindo politicamente, que pessoas hoje que estão, como foi o caso do Bolsonaro na época do impeachment de Dilma, né, possam chegar num espaço de exercício da democracia como é uma Câmara e chegar lá e defender um torturador. E isso ser tudo bem. E isso não ser um crime. A pessoa falar uma besteira dessa e não ser responsabilizada. Hoje a gente tem essa cultura, né, de... A polícia faz o que quer, a polícia é a lei, a polícia é quem manda e quem sou eu para falar alguma coisa. Então, quando a gente é abordado pela polícia, o que é que a gente faz? A gente baixa a cabeça e diz amém. Porque existe um medo real, um medo de ser assassinado. Né? Porque quem leva baculejo, tudo bem, você supera um baculejo. Agora, você assassinado é mais complicado de lidar, né? É mais complicado de superar. E o fato é que o medo que existe na periferia é esse. Né? O medo que o jovem negro periférico tem é de sair de casa, ser abordado pela polícia, pode estar voltando da escola, que seja, né? Mas o medo que o jovem negro tem hoje na periferia é estar andando na rua, ser abordado com a polícia, abrir a boca para falar um A e levar um tiro. Esse é o medo. E esse medo não vem do nada, né? Ele vem da certeza da impunidade, da gente saber que se tudo que aconteceu na ditadura foi jogado para debaixo do tapete, né? E o presidente da República fala, não, mas... segura, não fala não, fala baixo. Se a gente sabe que isso acontece, dado aqueles horrores que aconteceram, né, inclusive denunciado internacionalmente, porque todos os nossos países, irmãos da América Latina, passaram por processo de ditadura, passaram também por justiça de transição, nós somos os únicos que não. Quando a gente vê que isso aconteceu, a gente não tem perspectiva de justiça nesse país, a gente perde essa perspectiva. Então isso afeta o que efetivamente acontece nas periferias do Brasil hoje, nas ruas do Brasil hoje. Isso afeta o psicológico, né, a vida cotidiana de famílias, famílias que perderam no passado e famílias que perdem hoje, porque isso ainda acontece hoje. Né? As mães do Curió são um exemplo disso. Né? O que essas mães podem fazer? Qual é o amparo que o Estado dá para essas mães, das mães do Curió? Então, a gente tem isso, né? A gente tem essas pessoas com esse sentimento de mesmo que a justiça no Brasil não existe. Não há justiça no Brasil. Não, nada podemos, né? Então, afeta bastante. Também dentro das próprias Forças Armadas, algumas coisas não mudaram mesmo. Os currículos dos cursos não mudaram. Então, o que o militar aprendia durante a ditadura, ele continua aprendendo hoje. O militar hoje aprende que as ONGs são a ameaça à soberania nacional, as ONGs que estão lá com os povos indígenas, não que a gente romantize ONG, de fato, como a solução para os problemas do Brasil.
Mas essa tese conspiratória de que as reservas indígenas são conspiração de ONGs internacionais para separar esses territórios do Brasil é ensinado para os militares. Inclusive, existe um livro na biblioteca do Exército chamado A Farsa Yanomami, né, que é um povo indígena no Brasil. Os militares também aprendem que eles são um poder moderador no Brasil. Tem, inclusive, juristas que dão aulas para o Exército que defendem isso, que defendem que o Exército é um poder moderador. Então, eles se veem dessa forma. Ou seja, o que aprendia um general, um soldado, um oficial, durante a ditadura, ele aprende hoje, com algumas atualizações, mas aprende hoje. Então, não houve sequer uma revisão no currículo dos militares. Então, a visão que os militares têm do Brasil hoje é a mesma da ditadura. Então, os militares, o Exército Brasileiro, é hoje uma organização golpista. É uma organização golpista. É importante colocar isso. A mídia tenta emplacar a ideia de que os generais que não participaram do planejamento do golpe eram legalistas, são legalistas. Não são. Esses generais foram para uma reunião em que eles sabiam que seria discutido um golpe. Esses generais discutiram o golpe. Não entraram no barco do golpe porque viram que era um barco furado. Eles só não entraram junto com o Heleno, com o Braga Neto, com essa galera no golpe, porque eles acharam um plano ruim. Mas eles discutiram o golpe. Eles foram para a reunião sabendo que seria discutido o golpe, porque eles são ensinados que o Exército tem esse direito. As Forças Armadas têm esse direito, são um poder moderador no Brasil. Eles são ensinados isso, né? Além de tudo, além das periferias em que, de certa forma, ainda persiste a ditadura, tem também os povos indígenas. Durante a ditadura militar, o garimpo truou, a Transamazônica tirou vários povos indígenas de suas terras ancestrais. O garimpo ilegal, em estados como hoje Roraima, Rondônia, que na época eram territórios, eles jogavam dinamite de helicóptero nos povos indígenas que lá viviam, né? Camponeses. Mais de 1.500 camponeses foram assassinados durante a ditadura militar. Mais de 1.500 camponeses. E hoje no campo ainda persiste também a cultura da impunidade. Os latifundiários mandam e desmandam no campo. Os camponeses estão sob a tutela deles. Eles assassinaram a irmã Dulce, assassinaram Chico Mendes, assassinaram agora recentemente 5 militantes do MST. Então, no campo brasileiro, o latifundiário é a lei. Tem uma ditadura do latifúndio no campo. Então, a cultura da ditadura no Brasil, ela persiste. E os militares sequer foi revisado o currículo dos militares. E estamos numa situação em que temos um governo que não faz nem o básico. Tivemos um governo que fez o básico, que foi o governo Dilma. O governo Dilma, pelo menos, começou a Comissão da Verdade, pelo menos. Mas esse governo Lula 3 sequer faz um evento rememorando os 60 anos do golpe. Porque não quer afrontar as Forças Armadas. Forças Armadas que tinham um plano para matar ele, diga-se de passagem. Né? Diga-se de passagem. E é uma oportunidade perdida, historicamente, porque as Forças Armadas estão com popularidade muito baixa. Esse seria o momento de reformas no currículo, reforma da Previdência das Forças Armadas, acabar com esse artigo 142 que garante às Forças Armadas a garantia da lei e da ordem. Forças Armadas, isso, e eu estou falando de regime burguês, num regime burguês saudável, protege fronteira. Acabou. Devia estar lá no artigo 142. As Forças Armadas do Brasil são responsáveis pela proteção das fronteiras terrestres e marítimas do Brasil. Acabou. Não tem garantia da lei e da ordem. Não tem isso. Garantia da lei e da ordem é
para os civis, num regime burguês saudável. Estou falando de regime burguês. Não estou falando nem de socialismo aqui. É num regime burguês saudável, entre aspas, né? Porque mesmo no regime burguês, entre aspas, saudável, a classe trabalhadora ainda é explorada, né? E ainda tem abusos policiais, como a gente vê nos países da Europa e em outros locais também, né? Mas a cultura do militarismo, como no caso da PM, a ditadura no campo, o poder que as Forças Armadas acham que tem, persistem de fato até nossos dias e são muito relevantes. E o governo Lula está perdendo a oportunidade histórica de reformar o artigo 142 e as Forças Armadas, porque as Forças Armadas estão com popularidade baixíssima. E ele está deixando de passar essa oportunidade para tentar dar um afago nesses generais, que o que eles merecem é lapada e cadeia e acabou. É isso. O golpismo é um fantasma que sonda historicamente o nosso país desde sua independência. Passados hoje por tantos regimes autoritários e resistido a todos, nossos heróis e heroínas tombados nas resistências a que eram forçados pelas condições de seus tempos merecem todo o respeito dos lutadores de hoje. Para que nunca mais se esqueça, para que nunca mais aconteça. Vamos resistir. Vamos assistir juntos agora uma matéria da nossa produção trazendo um pouco do que é e da importância do Comitê pela Memória, Verdade e Justiça. Olá. Boa tarde. Sobre a memória. É sobre a memória, os locais de memória aqui no Ceará. Posso pensar? Bem, eu sou Walter Pinheiro, sou ex-preso político, estou militando no Comitê pela Memória, Verdade e Justiça. Esse comitê surgiu em 2012 e até hoje nós reivindicamos a justiça de transição. Faz parte das nossas atividades os rebatismos, nome de praça, retirar os mausoléus que há em Fortaleza, como é o caso do mausoléu do Castelo Branco, que fica aqui ao lado do Palácio da Abolição. E qual é a nossa proposta? Não é de destruir o equipamento, mas que ele se transforme no memorial da resistência em homenagem às vítimas da ditadura, mortos, desaparecidos e sobreviventes. Eu digo mais intenso que a ditadura ainda continua. A ditadura continua e não está fraca, não. Boa tarde. Eu queria saber se a imagem é sobre a memória. É sobre a memória, os locais de memória aqui no Ceará. É sobre a memória de vários locais aqui em Fortaleza. nada com isso, nada. Bem, era já de se esperar. É bom que fique registrado para que as pessoas que assistam a esse trabalho aqui de memória saibam como está a democracia, a decantada democracia burguesa aqui com o atual governador. Também foi feita uma proposta de rebatizar a concha acústica com o nome do Bergson Gurjão. Acontece que alguém entrou com uma ação. Então, como foi resolvida essa questão? Foi criado um espaço na reitoria. Nesse espaço,
tem uma relação de todos os estudantes que foram perseguidos durante o período mais intenso da ditadura. Esse espaço ele foi inaugurado no dia 10 de dezembro, no Dia Internacional dos Direitos Humanos. O nome do espaço, Espaço Cultural Bergson Gurjão Farias. E esse espaço ele foi pensado em razão dos 70 anos da UFC. A exposição ela vai contar a história do movimento estudantil da UFC, desde a fundação desse movimento, logo um ano após a fundação da universidade, até os dias de hoje, com um foco maior na atuação do movimento estudantil durante a ditadura. O Bergson, ele foi um estudante de Química aqui da UFC, de 67 a 69. Em 69, ele é expulso da universidade, pelos militares, justamente por essa atuação dele sempre presente nas manifestações contra a ditadura e na sua atuação muito presente também no próprio movimento estudantil. Em 67, ele já era vice-presidente do DCE. Em 68, ele e muitos outros alunos da UFC foram presos no 30º Congresso da UNE. Ele levou um tiro na cabeça em uma manifestação que teve aqui em Fortaleza, uma das que foram reprimidas mais violentamente. Mas em 69 é quando ele é expulso da universidade, por conta dessa atuação dele sempre presente, e também condenado a 2 anos de reclusão. A partir desse momento, o Bergson vai viver na clandestinidade, só que ele não queria deixar de lutar. Então ele se muda para a região do Araguaia, onde estava tendo a guerrilha do Araguaia. E é lá, que infelizmente, em 72, em maio, ele é preso, torturado e assassinado. A nossa luta vai continuar. Continuamos exigindo a justiça de transição. Estamos de volta, mas antes de retomarmos o debate, eu só gostaria de te fazer um convite. Tá na cara que a nossa classe só pode contar com ela mesma, seja para lutar por melhorias de vida, seja para lutar pela preservação da nossa memória, seja para lutar contra o fascismo. É por isso que eu vou te chamar agora para vir organizar a sua revolta na Unidade Popular pelo Socialismo. Venha se organizar no Partido Antifascista do Brasil. Dado mais esse recado, vou aproveitar só para te lembrar de novo de curtir, comentar, se inscrever no nosso canal e compartilhar, para que a nossa linha chegue a cada vez mais gente. Agora vamos voltar para o debate. Estivemos discutindo a atualidade do debate sobre o fascismo e o golpismo no Brasil, sobre as lutas que são nacional e internacionalmente tocadas contra a extrema-direita. Porém, essa luta, como bem vimos, não é de hoje e muitos já tombaram nessas trincheiras. Isadora, qual a importância de nós lembrarmos daqueles e daquelas que tombaram na luta contra a ditadura, contra o fascismo, contra a extrema-direita e como lutar por memória, verdade e justiça hoje? Suede, a gente precisa lembrar para não esquecer, Eu acho que essa é uma das palavras de ordem que eu mais gosto, assim, das imensas jornadas de luta que não só a UP faz, mas diversos outros organismos também de trabalho popular, de organização popular, que levantam, que a gente, ditadura, nunca mais, para que não se repita, para que jamais aconteça, é lembrar. O remédio para a gente não reproduzir é lembrar. Por isso que a luta por memória, o reconhecimento dessa memória, o reavivamento dessa memória, a disputa dessa memória é tão importante. A defesa da verdade, de trazer às claras tudo o que aconteceu nesse período e a relação que isso tem no presente é tão importante. É por isso que é importante. E, por fim, a justiça de transição, que é uma conquista mínima, que a gente tem que ter mínima, até porque a imensa maioria dos torturadores da ditadura já morreram de velhice, em paz em casa. Então, por mais que a gente não consiga prender hoje aqueles bandidos mesmo, aqueles monstros, a gente ainda precisa, enquanto Estado, reconhecer a nossa responsabilidade sobre o que aconteceu no nosso país durante a ditadura. Mas para responder mais efetivamente a sua pergunta,
como lutar por memória, verdade e justiça, como cobrar justiça de transição no nosso país, eu acredito que a primeira coisa seja que todos e todas, né, que estão inclusive assistindo a gente de casa, sejam do estado do Ceará ou não, procurem nos seus estados, nas suas cidades, na sua região, os comitês e comissões da verdade, que eles ainda existem e resistem a essa pouca vergonha que é a política, que a social-democracia faz no nosso país hoje, de invisibilizar essa luta, né? De desacreditar essa luta ou de colocar como pauta para depois, né? Esperar daqui mais 120 anos, né? Depois da ditadura. Enfim, então procurem seus comitês, conheçam seus comitês, construam esses comitês. Os comitês e comissões da verdade, eles lutam hoje para que a gente tenha justiça de transição no nosso país. Eles lutam por uma coisa básica, uma coisa que foi quase, só não vou dizer automática, porque ela foi fruto de luta nos outros países também, né? Então, países como o Chile, né, que vivenciaram também ditaduras militares, eles passaram por esse processo porque é um processo mínimo. É o mínimo que se espera de um Estado que se diz democrático e de direito, é que ele vá atrás de fazer o mínimo, que é a justiça de transição, são essas medidas que responsabilizem esses criminosos, né, hediondos da ditadura. Então, procurem seus comitês, se organizem em partidos políticos, né, para além de comitês e comissões, em partidos políticos que tenham como um comprometimento seu a luta por memória, verdade e justiça, que não se intimidem de enfrentar o fascismo, de dar nome a essa política, que é uma política fascista, que não tenham medo, né, como a Unidade Popular faz, é uma pauta nossa, é um trabalho que a gente faz, se preocupar em apontar os erros da social-democracia e falar que o governo Lula foi sim covarde e não ter travado essa batalha, porque pôde ter travado essa batalha. Os comitês e comissões da Associação Norte-Nordeste foram até Brasília, tentaram contato, as famílias tentaram contato com o governo federal e foi deixado de lado, né? Não há interesse, né? Inclusive, o ministro dos Direitos Humanos esteve em Recife quando a gente teve o 8º encontro, não sei se foi o 8º ou o 9º, acho que foi o 8º, se não me falha a memória, o 8º encontro dos comitês e comissões lá em Recife, a gente tentou contato com o Silvio, né? Então, foi uma coisa que é uma luta que está acontecendo hoje, mas que muitas vezes não é publicizada, né? As pessoas não sabem que isso está acontecendo, não sabem que existem pessoas, inclusive, que sobreviveram à tortura, né? E que estão aí tentando fazer avançar essa disputa. Como, por exemplo, a gente tem aqui no estado do Ceará uma figura muito importante da luta por memória, verdade e justiça. Eu diria até que a principal figura que a gente tem aqui no estado, que é o companheiro Walter, né? Que é professor aposentado, que sobreviveu à tortura, que hoje é um dos coordenadores principais do comitê aqui do estado do Ceará e que emplaca aí junto com o comitê a luta pela ressignificação do mausoléu Castelo Branco, né? Esse é outro problema grande que a gente tem. Por conta de não haver uma justiça de transição, a gente tem aí em todos os estados do Brasil a Avenida Castelo Branco, colégio com o nome de milico, escola com o nome de torturador, rua com o nome de torturador. Então, a gente tem essa série de mecanismos, né? Porque não há essa preocupação de combater essa cultura, né? Então, a Unidade Popular hoje, né? Além de construir esses espaços como os comitês e comissões, porque nós estamos nesses espaços, e de pautar, né, a luta antifascista, vocês não podem perceber que toda a campanha da UP, a gente emplaca essa disputa de dar nome aos bois, de chamar Bolsonaro sim de fascista sim, né? Não precisa ter medo de dar nome ao que ele é um fascista, ele reforça essa cultura de defesa da tortura, de defesa dos torturadores da ditadura militar, de passagem de pano, né, muito grande. Então, a Unidade Popular hoje se coloca como o partido antifascista do Brasil, porque em Congresso nós discutimos isso. A Copeira, presidenta da UP no Estado, sabe muito bem de como são feitas essas discussões. Então, a gente tem essa preocupação e a gente emplaca muito isso, inclusive, uma palavra de ordem que a gente está levantando esse ano, né, já que mês de abril aí está chegando mais um encontro de comitês e comissões da verdade aqui da região do Nordeste e do Norte. A gente está emplacando, enquanto Unidade Popular, em várias lutas que a gente está encampando, a palavra de ordem: prisão para os golpistas de ontem e de hoje, porque a gente compreende essa ligação, né? Eu acho que a gente falou muito sobre isso aqui, não vou me prolongar muito mais sobre isso, mas a gente sabe que existe uma correlação, né? Existe aí uma defesa mútua, né? Essas pessoas que hoje elas arquitetam ideias golpistas, elas se confiam nessa cultura de impunidade,
elas defendem os golpes anteriores, elas defendem o golpe fascista, que foi a ditadura de 64, porque sabem que a partir do momento que eles fazem essa defesa e que essa defesa deles encontra com um governo federal que tem medo de comprar essa briga, que morre de medo de comprar essa briga, inclusive desestimula que as organizações populares, como são os comitês, tracem essa luta, né, ignorando, não dando recurso, enfim. Quando essa certeza de impunidade encontra com essa relutância que o governo Lula tem de enfrentar, de encampar essa pauta, você tem a receita perfeita para a continuidade da tortura, a continuidade da violência, né? E a gente sabe que a única forma de enfrentar efetivamente esses problemas, de pôr fim a essa impunidade e de enfrentar verdadeiramente o fascismo é na rua, se organizando, com partidos políticos como a UP, com organizações populares como os comitês e comissões, né, dentro aí da coletividade, né? A única saída é a coletividade. Também esses golpistas que não foram punidos, a gente fala que são criminosos, bandidos. Gente, a Miriam Leitão, aquela repórter da Globo, vocês terem uma ideia, vocês estão em casa. A Miriam Leitão, ela, grávida, foi jogada num quarto escuro e colocaram uma jiboia dentro do quarto escuro, ela grávida, para ela ficar morrendo de medo, né? Ela quase perdeu o bebê nisso. Houve casos de pessoas sendo torturadas, não revelando os seus comparsas e tal, seus camaradas, na verdade, né? E a ditadura levando os filhos dessas pessoas para serem torturados lá, na frente, ou vendo ela sendo torturada para... O nome disso, primeiro, quando você está só numa sala, amarrado a uma cadeira, com 5 pessoas lhe batendo, isso é tortura, isso é um crime contra a humanidade, isso é covardia. Covardia. Bolsonaro gosta de ficar pagando de machão? Não é porra nenhuma, porque morre de medo da Polícia Federal bater na porta, se mija todo e literalmente não passa nem um sinal de Wi-Fi, porque o cara ele vai pro hospital, né, com intestino preso. Literalmente, então, não passa nem um sinal do Wi-Fi, ele com medo da PF, né? Fica pagando de machão, mas é um covarde, é um bravateiro, mas defende a maior das covardias, que é a tortura. A maior das covardias. Um torturador nem sequer é humano. Um torturador nem sequer é humano. Alguém que amarra uma mulher a uma cadeira e tortura ela covardemente, sem que essa pessoa possa sequer se defender, é um covarde. E essa pessoa está abaixo da humanidade, ela está um nível abaixo da humanidade. Então, é desse nível de crime que a gente está falando. É desse nível de crime que a gente está falando aqui. E tem outras coisas que, se eu falar aqui que a ditadura fazia, cai o vídeo aqui da Hora da Verdade. Então, eu não vou nem dizer para vocês. Mas o que é que a gente pode fazer hoje é isso que a Isadora colocou, se organizar e reivindicar. Porque a nossa proposta tem que ser mais avançada do que a do governo Lula. A gente tem que defender a mudança de nome dessas escolas e instituições, que todas as ruas, mausoléus, Castelo Branco não merece nenhuma homenagem. Castelo Branco não merece nenhuma homenagem. Não tem por que ter um mausoléu do Castelo Branco. Nenhum ditador merece qualquer homenagem. E escolas têm que ser renomeadas, ruas, avenidas, como a companheira falou. Agora nós temos que nos organizar. As pensões dessas famílias que vivem até hoje, das pensões desses torturadores, têm que ser caçadas. Têm que ser caçadas. Não vivem acusando o povo brasileiro de ser preguiçoso e não gostar de trabalhar. Quem não trabalha são essas pessoas. Então, bora botar filha dondoca de general torturador para trabalhar. Porque ficar vivendo de pensão do pai torturador, criminoso, escroto, que morreu 20 anos atrás, não é trabalhar, né? Então, esse povo é que é vagabundo. Esse povo que vive de pensão de torturador, eles sim são vagabundos, não é o povo brasileiro
que é vagabundo, não. O povo brasileiro é trabalhador, trabalha até 12 horas por dia, um trabalhador médio brasileiro, né? 6 por 1, de segunda a sábado. Eu duvido uma dondoca dessa que chama o povo de vagabundo conseguir viver uma rotina dessa. Não consegue nem a pau. Então é isso, se organize em partidos que encampam, como a companheira falou, essa luta por memória, verdade e justiça. A UP tem em seu programa a luta por verdade e justiça, punição pelos torturadores, dos golpistas, punição dos golpistas de ontem e de hoje, e é isso. Juntos, a classe trabalhadora unida, a gente consegue acabar com essas forças armadas que têm o golpismo em seu DNA, assim como também construir um modelo de sociedade mais justo que sequer dê espaço para que existam forças armadas golpistas. A UP é um partido que organiza trabalhadores na luta por melhores condições de trabalho e pela organização da nossa classe. Você que ainda não conhece, vamos lá conhecer as nossas redes sociais. Por lá, nós podemos acompanhar as lutas tocadas pelo partido, suas pautas e sua linha. Não esquece de seguir, curtir e comentar as postagens da UP Ceará para ajudar esse trabalho a chegar ao conhecimento do máximo possível de pessoas, para ajudar esse partido a organizar cada vez mais trabalhadores. Hoje, dia 4 de setembro, nós da Unidade Popular pelo Socialismo realizamos o Dia do Heroísmo Revolucionário, que marca o dia do assassinato de um camarada muito importante, que foi Manuel Lisboa de Moura. Foi um jovem revolucionário que lutou para acabar com a ditadura militar no nosso país e lutou por uma sociedade mais justa, por uma sociedade socialista. E por causa dessa luta, ele foi torturado por 21 dias e assassinado pelos carrascos da ditadura militar. Por isso, nós da Unidade Popular pelo Socialismo lutamos por memória, verdade e justiça, para que os verdadeiros heróis do povo trabalhador sejam homenageados no nosso país e que nosso país pare de homenagear nas ruas, nos locais públicos, torturadores, ditadores, que esses precisam ser punidos, precisam foi a justiça que eles merecem pelas torturas que eles fizeram com o nosso povo. E por isso nós estamos nessa luta por memória, verdade e justiça, para que o povo tenha os nossos heróis homenageados e esses ditadores punidos como eles merecem. Vamos chegando agora à reta final do nosso programa. Hoje nós podemos contar com nossa presidenta Suete Carvalho debatendo o golpismo brasileiro e o seu histórico de impunidade com a nossa camarada Isadora Lacerda, militante da UP e membro do Comitê por Memória, Verdade e Justiça aqui no Ceará. Reforço aqui o convite a todos os camaradas que nos assistiram, os que não são ainda organizados, venham se organizar na UP. Se você quiser apoiar o nosso trabalho, você pode fazer uma doação, o QR Code está aparecendo aqui na tela, a chave do Pix também. O seu apoio é importantíssimo para ajudar essa mídia independente a continuar o seu trabalho e a levar cada vez mais, para cada vez mais gente, uma palavra de radicalidade. E vamos agora seguir para as considerações finais das nossas camaradas. Então, lutar por memória, verdade e justiça hoje é lutar por um futuro em que nós não tenhamos a ameaça constante de um golpe militar, que é o que nós vivemos hoje. Tivemos uma tentativa de golpe em 2023 que não foi devidamente punida até agora e vivemos constantemente com essa ameaça. Por que o governo Lula não fez a rememoração dos 60 anos do golpe? Por medo de um novo golpe. Por medo que os militares tivessem o piripá, que é a arritmiazinha deles, e dessem um golpe militar. Foi esse o erro Foi esse o medo, aliás, do Lula. E o erro de não ter feito, mesmo assim. O momento de demonstrar coragem. O momento de demonstrar que não tem medo desses generais golpistas vagabundos que ganham de R$18 mil para cima por mês. É picanha de graça, às nossas custas. E você que está em casa, consegue comer picanha? Não consegue. Tá difícil comprar até café, né? Heineken, tá de graça. Heineken de graça, com nosso dinheiro, geladinha, para esses generais beberem, tá? Viagra, de graça para general. Prótese, né? Todo tipo de mordomia esses generais têm para fazer nada
além de conspirar contra a democracia brasileira. Então é isso. A gente tem que lutar por não apenas a punição desses golpistas de ontem e de hoje, mas temos que lutar contra o fascismo, que avança, e lutar pela refundação das Forças Armadas. Não é apenas uma reforma do currículo, é a refundação. Essas Forças Armadas têm o golpismo no seu DNA. Esses generais aí, eles não vão deixar de ser golpistas do dia para a noite. Não vai descer um anjo, tocar no coração deles e eles não vão ser mais golpistas. Repito, todos os generais brasileiros só não apoiaram o golpe de 2023 porque o plano não era bom o suficiente. Se fosse, todos estariam no barco do golpe, né? Então é isso. Temos que nos organizar para construir uma sociedade realmente popular e refundar as Forças Armadas e construir Forças Armadas realmente alinhadas à defesa da soberania nacional e dos interesses populares e não das elites. E para isso é necessária a superação desse sistema, o capitalismo. É isso, Suede. Combater a impunidade que a gente vive hoje, essa cultura da impunidade, é atacar os sintomas de uma doença que já é pré-existente, né? A gente precisa tratar essa mania feia que a gente tem de ignorar o cerne do problema, né? A estrutura do problema, com a defesa de uma imediata justiça de transição, porque o governo Lula comemorar o fim do golpe, né? A derrubada do golpe, é uma coisa ínfima, é uma coisa supérflua, é uma coisa passável. O que a gente precisa efetivamente brigar é para ter uma justiça de transição. É uma responsabilização desse Estado. Esse Estado, o Estado brasileiro, precisa ter o peito para assumir que sim, houve tortura, que sim, houveram crimes cometidos contra a humanidade, sobre a tutela do nosso Estado, e que sim, passaram-se mais de 60 anos e nós ainda não discutimos isso. E a gente não tratou ainda com seriedade isso, a gente não combateu ainda com seriedade isso. Porque enquanto houver essa doença da impunidade, essa doença da cultura fascista no nosso país, esses sintomas como a violência na periferia, a perseguição de pretos e pobres, a guerra às drogas, a violência de gênero, todos esses sintomas eles continuarão a existir. E digo mais, um Estado democrático de direito, um Estado que é o mínimo que a burguesia faz, né, que é o mínimo que a burguesia garante, ainda assim não é suficiente, né? A gente precisa lutar por um novo modelo de sociedade, um modelo de sociedade que não permita jamais que nada assim volte a acontecer jamais. E o nosso povo só vai estar seguro quando a gente conquistar a tomada do poder pela classe trabalhadora, quando a gente derrubar esse sistema miserável que é o capitalismo, um sistema que é sim porta de entrada para o fascismo, porque o fascismo ele é fruto da burguesia, ele tem uma função a cumprir, ele não é uma coisa espontânea que acontece de repente, ele é planejado. Quando a gente vive o avanço do fascismo no Brasil ou no mundo, né, a gente falou sobre os dois aspectos, a gente sabe que a gente está vivendo isso porque isso faz parte do plano da burguesia para se manter no poder. Então, enquanto a gente não se organizar enquanto classe trabalhadora para derrubar esse sistema, esses ciclos, né, viciosos, que são esses ciclos do capitalismo, eles vão continuar acontecendo. Então, derrotar o fascismo na urna em 2022 é uma coisa, é importante, aconteceu, mas não é suficiente. Não é suficiente e nunca vai ser suficiente enquanto a gente não conseguir fazer uma transformação radical na sociedade, que é a instauração do socialismo no nosso país, né? Porque apenas com o socialismo, apenas com um Estado da classe trabalhadora no poder, apenas com um Estado que seja nosso, a gente consegue garantir o pleno exercício dos direitos democráticos do nosso povo, o pleno direito e acesso à vida, à segurança e à proteção e o fim dessa barbárie que é o Estado burguês, né, que permite que não só uma ditadura aconteça num país, como que ela seja financiada por um outro país que não é sequer citado no problema, que é os Estados Unidos, né, que financiou o golpe aqui no Brasil, que financiou golpes em toda a América Latina, né, Cuba, Chile, enfim. Então, a gente precisa se organizar enquanto classe para isso,
né? Hoje, para conquistar a justiça de transição. Amanhã, para conquistar um Estado nosso, um Estado socialista. Agradecer a você que ficou até o final. Em breve tem outra Hora da Verdade. Se você é impaciente, não consegue esperar, tem os anteriores para você assistir também. Recomendo que faça isso. Nos ajuda muito se você der like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, divulgar. Vocês não fazem ideia do trabalho que deu para produzir esse episódio. Então, nos ajude curtindo, compartilhando, se inscrevendo. É isso, até o próximo A Hora da Verdade. Até lá, se cuida. 2 litros de água por dia e ajeita essa coluna. Você se sente desesperançoso no nosso país e no mundo? Você se sente numa bolha? Tem resposta para essas insatisfações. A nossa plataforma da Cultura Comuna, com cursos mensais. Vem com a gente conhecer essas ideias para transformar o nosso país e o mundo. Clica aqui embaixo e conheça mais para apoiar, para assinar e para nos ajudar a manter esse instrumento da nossa luta.